Aproveitando esse ensejo, momento de generosidade da igreja, eu quero também fazer um breve aviso. Conversei mais cedo com o diácono Ângelo sobre o nosso ofício coletivo, porque é empreendido e organizado pelo diácono, mas na verdade é empreendido pela igreja local, que é o Mãos de Compaixão, a iniciativa de nos mobilizarmos para trazermos uma vez por mês alimentos não perecíveis para suprir a despensa da igreja, que oficialmente serve a 8 famílias, já como padrão, como norma padrão, e é sempre bom estarmos abertos e disponíveis para sermos generosos com outros que venham a precisar, e não são poucos, sabemos disso. A gente sempre tem que fazer esse lembrete aqui, né? No mês passado, até como parte da aplicação de uma das mensagens que eu trouxe na epístola de Paulo a Tito, houve uma resposta muito generosa da congregação, ficamos muito gratos por isso, mas queremos reforçar esse pedido. Normalmente é no primeiro domingo do mês, no dia de ceia pela manhã, onde esses recursos em forma de alimentos não perecíveis são entregues aqui na igreja. Mas como hoje, esse domingo, não fizemos o anúncio no domingo anterior, fica então aqui esse pedido, esse apelo à generosidade dos irmãos e irmãs para servirem à mesa daqueles que tanto precisam e são alvos da misericórdia de Deus através de nós, das mãos de compaixão do corpo de Cristo. Então, próximo domingo de manhã, eu mesmo já estou comprometido de trazer alguns mantimentos para cá. Traga também, se você tiver qualquer dúvida a respeito disso, fale com o diácono Ângelo, que ele vai te informar melhor. Tá bom, gente? Nós, essa noite, vamos tratar, mais uma vez, da perspectiva do Evangelho à luz do Antigo Testamento, uma jornada onde lemos, retemos mensagens de esperança à luz de um texto que muitas vezes não é olhado por esse viés. Estamos no meio dessa série. A partir do próximo domingo nós vamos falar de forma muito mais clara sobre as profecias diretas do Antigo Testamento a respeito de Jesus, a respeito do Messias prometido. Mas, como uma transição antes de chegar nessas mensagens à luz dos salmos e dos profetas, eu quero ler com você uma história, na verdade, um trecho de uma história dura, trágica, porém, no meio dela, no meio dessa tragédia, também encontramos esperança. Se você puder, abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro de Samuel, capítulo de número 12. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 13. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Vamos orar mais uma vez. Curve sua cabeça, feche seus olhos, falemos com o nosso Deus. Deus santo, Deus de amor, Deus justo, nos achegamos diante de Ti, nesse dia do Senhor, nesse final de dia do Senhor, mais uma vez pedindo perdão pelos nossos pecados, mais uma vez reconhecendo a nossa condição e a nossa necessidade de que o Senhor intervenha
de que o Senhor opere na nossa vida o maior milagre que podemos experimentar, que é termos os nossos corações convertidos a Ti, nossos pecados perdoados. Nos achegamos àqueles que recebem essa consciência do Senhor com arrependimento. E pedimos como igreja que aqueles que porventura não tenham essa consciência, o Teu Espírito Santo possa convencer do pecado, da justiça e do juízo, à medida que a Tua palavra é lida, interpretada e trazida para a nossa realidade, de modo que sejamos um povo que venha a entregar a sua vida totalmente a Ti. Essa é a minha súplica, a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente querida, gente de Deus, por vezes, uma expressão muito popular é dita por nós: gente boa. Eu mesmo gosto de usar essa expressão, gente boa. Mas ela não é verdadeira. Em especial quando a gente olha para a natureza, para a condição humana. Embora o gente boa seja uma coisa do nosso uso popular, essa forma de tratamento, ela não apresenta a realidade de quem é gente. Nós temos a nossa consciência de forma contemporânea e coletiva, tomada por alguns mitos. E um dos mitos que mais toma conta do consciente popular é a ideia do bom selvagem. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. O conceito do bom selvagem, ou o mito do bom selvagem, remonta lá daquele período histórico, da Idade Média, chamado Iluminismo, onde filósofos, em especial Jean-Jacques Rousseau, um filósofo franco-suíço, do alto daquilo que era considerado o ápice da humanidade na Europa, o iluminismo tratava dessa ideia do ser humano no auge da iluminação, da sua intelectualidade. Ali eles consideravam que os males da sociedade eram gerados naquele ambiente de sofisticação. E à luz da descoberta do novo mundo das Américas, a descoberta segundo a visão deles, eles olhavam para o oeste, para o novo mundo, para aquilo que alguns dos antigos chamavam de as Índias, como a terra do bom selvagem, que naturalmente era bom, contrariando um princípio que até então era comum para todo o povo lá da Europa mesmo, a ideia de que o ser humano é intrinsecamente mau. O ponto é que esse assunto tão antigo, ele construiu edifícios com fundações muito sólidas na sociedade, que até hoje permanecem. De modo que esse mito consiste na tese que o ser humano é puro e inocente em seu estado natural, sendo a sociedade responsável por incutir nele valores e hábitos que o conduziriam ao conflito e aos problemas que, na visão desses pensadores, marcavam a sociedade. Então, adotando esse ponto de vista, a maioria dos problemas sociais que envolvem crimes tais como furto, assassinatos, abusos, não seriam resultado da índole do indivíduo, da índole individual. Eles seriam, na verdade, produto nefasto de uma sociedade desigual e injusta, que, ao submeter o indivíduo a uma existência miserável, o encaminha para agir diferente daquilo que é socialmente desejável. Deste modo, a solução de todos esses problemas
passava pela necessidade de quê? De se rever as instituições modernas da sociedade. Esse conceito ele está muito atual ainda. Na verdade, ele tem sido empreendido de várias formas ainda hoje. Muitos ainda acham que o ser humano, em sua essência, é bom e tudo que ele precisa é de uma oportunidade, aí ele não vai ser mal. O ponto, minha gente, o que eu quero tratar hoje com vocês, diz respeito a uma grande verdade. Nossos problemas, em virtude dessa condição humana, a qual vamos investigar aqui à luz do texto em tela e da palavra de Deus, os recursos daquilo que a gente chama de teologia bíblica, nós vamos chegar à triste, porém necessária conclusão de que os grandes problemas não são solucionados com arranjos, construtos, engenharia social, porque o nosso problema chama-se pecado. E cantamos aqui, os cânticos dessa noite foram pensados a apontar nossos olhos, afinar nossos ouvidos em direção àquele que pode solucionar esse gravíssimo, cósmico problema que é o pecado, que é Jesus. Pregador que tem sido falado aqui bastante, no púlpito da igreja, em especial pelo bispo Weber, o país de Gales, Martin Lloyd Jones, escreveu esse livro Avivamento, que é uma obra importantíssima para a compreensão do assunto que vai ser inclusive abordado pelo bispo Weber, como ele já anunciou aqui pela manhã. Ele disse uma coisa que me marcou muito, quando certa vez, na década de 1950, ele pregou um sermão à luz desse versículo aqui. Ele disse o seguinte, logo no início do sermão, e eu quero pegar isso emprestado do pregador galês. Ele disse o seguinte: quem dera eu só pudesse falar sempre sobre nada mais que o amor de Deus e sobre outros temas agradáveis. Mas, lamentavelmente, não é esse o caso. Na verdade, não adianta muito tentar considerar o tema do amor de Deus enquanto não se considere primeiramente a questão do pecado. Pois bem, meus irmãos, o que nós vamos fazer hoje aqui é esse exercício de entender que, embora seja uma verdade inconveniente, ela é necessária de ser tratada, a questão do pecado. E como vamos ler à luz da palavra de Deus, esse gravíssimo problema, esse seríssimo problema, ele tem solução. Há esperança para ele em Cristo Jesus. Há esperança para mim, há esperança para você, há esperança para pecadores terem suas vidas curadas e transformadas por ele, nosso Senhor. E o que o Evangelho faz, senão ser a grande boa notícia para tratar dessa terrível má notícia, que é a condição humana imersa no pecado. O que vamos fazer essa noite, portanto, é perceber como o Evangelho afeta a nossa interpretação desse texto. 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 12. Nós temos dois personagens. O contexto do livro é histórico. Semana passada eu falei do primeiro livro do Antigo Testamento de narrativa histórica, Josué. Ainda estamos dentro desse gênero literário do Antigo Testamento. É uma história. O contexto dela é muito conhecido para quem tem algum tempo de caminhada cristã. Temos aqui dois personagens, Davi e Natã. Nós vamos fazer uma observação, um olhar em Davi, não olhar para Davi como um tipo de Jesus, como eu sempre tenho falado aqui, como um personagem lá no Antigo Testamento que aponta para a boa nova que havia de se revelar
no Novo Testamento, em Cristo Jesus, uma promessa de Jesus tipificada num homem. Não. Talvez aqui Davi seja mais um tipo do próprio ser humano. Davi, um herói caído. É isso que nós lemos em 2 Samuel capítulo 12. E Natã, o profeta. Natã significa presente, o nome presente. Natã aqui é uma dádiva de Deus na vida do herói caído Davi. E o contexto bíblico que eu mencionei, trágico, é o capítulo anterior a esse, a história terrível de Davi cobiçando a mulher de um dos seus mais importantes oficiais, Urias. Primeiramente ele cobiça essa mulher, o homem está em missão, servindo o seu reino e a regência de Davi. Davi cobiça essa mulher, se deita com essa mulher engravida. Davi arma uma trama, tudo isso acontece, é relatado no capítulo 11, logo anterior ao capítulo 12 de 2 Samuel. Davi faz uma artimanha para que esse homem morra em campo de batalha. É trágico, é terrível. A gente pode pensar, puxa, é o mesmo Davi que inclusive foi mencionado hoje na nossa classe de estudo teológico no CETEB, um herói, aquela figura do herói improvável, né? Era um menino frágil que enfrenta o gigante, que a gente sempre lembra. Um homem de Deus, dentro do nosso contexto, um músico de igreja, um líder de louvor talvez, que tocava o seu instrumento de tal forma inspirado que os espíritos malignos que possuíam o rei que o antecedeu, Saul, saíam daquele rei, que viveu tanta coisa boa, que foi tão usado por Deus, que por causa da bondade de Deus chegou ao ponto de ser um tipo de Jesus, um tipo do Messias. Jesus é chamado de filho de Davi. Porém, tudo isso não tirou de Davi esse problema nevrálgico, sistêmico, chamado pecado. Antes de investigar pontualmente o versículo 13, eu quero ler com você, peço que você volte seus olhos para a sua Bíblia, por favor, para o início do capítulo 12 de 2 Samuel, e a gente vai ler como foi a interação da dádiva de Deus através do profeta Natã com o pecador Davi. 2 Samuel capítulo 12, a partir do verso 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. O verso 1 parece uma interação de Jesus com o seu público-alvo lá no Novo Testamento. O jeito que o profeta Natã começa a tratar com Davi quando ele se chega a ele. Ele conta uma história que poderia ser uma parábola, não é? Mas prestemos atenção a partir do verso 12. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com os seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante a um homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Davi ouve aquilo e pensa que é um fato.
não uma história. Até porque o profeta Natã não tinha especificado o que era aquele relato. Mas percebam a ira do justo, entre aspas bem grandes, rei Davi. Verso 7, a palavra profética. Disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Que história terrível, triste, dura e pesada, assim como é o pecado. Uma das mais gráficas e irrevogáveis, irreversíveis histórias da tentação, da consumação e das consequências do pecado. A gente vai continuar, se você continuar lendo do capítulo 13, na verdade, a partir do versículo 14 de 2 Samuel 12, as consequências elas vêm a reboque sobre a vida de Davi e, consequentemente, sobre a vida de Israel. Mas o nosso texto, no meio desse cenário, desse lamaçal, é esse grande cisne branco que se ergue no meio de um cenário de imundície. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Saul, muito conhecido, outro personagem muito conhecido do Antigo Testamento, outro rei que viveu uma vida complicadíssima, em algum momento também falou isso. Em 1 Samuel 15, 24, tentando persuadir Samuel e fazendo estratagema muito mais carnal e governamental do que espiritual de fato, então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. As palavras de Saul não se converteram de fato em testemunho. Foram bem elaboradas, mas não aplicadas. Hipocrisia. Mas Davi foi um homem que experimentou o arrependimento. O texto diz: então disse Davi a Natã, vamos ler juntos em voz alta: pequei contra o Senhor. Mais uma vez, pequei contra o Senhor. Essa é a nossa condição também, irmãos. Não tão trágica e derradeira como a de Davi, mas essencialmente pecamos contra o Senhor. A sentença foi trazida, como nós lemos, a partir do verso 7,
de 2 Samuel capítulo 12. Pecado, meus irmãos, vale lembrar, ele nasce lá em Gênesis capítulo 3, no evento da queda do homem e da mulher, dos pais originais, Adão e Eva. Em 3 passos se deu a entrada do pecado. Em primeiro lugar, duvidando da benevolência de Deus. Adão e Eva duvidaram da bondade de Deus. Em segundo lugar, eles desconsideraram a palavra de Deus, aquilo que Deus havia estabelecido como limites no Éden, no jardim. E em terceiro lugar, e mais grave ainda, aspiraram ser como Deus. Caíram no engodo da serpente que dava a eles a ilusão de que eles poderiam ser iguais a Deus. A consequência foi o pecado, e o pecado levou à morte. Em Gênesis 2, de 15 a 17, salvo engano, de fato é isso, Gênesis 2, de 15 a 17, Deus deixa bem claro que se eles comessem do fruto daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, a consequência seria a morte. Morte. Morte essa que não foi só física, mas também foi espiritual. O que eu vou tratar com você, o que na verdade já estou tratando com você essa noite, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga que nos visita, é que a doutrina que perpassa essa passagem nos ajuda a entender, é aquilo que é compreendido por antigos teólogos como depravação total. Mas talvez a forma mais correta de entender seja depravação radical, ou seja, depravação na raiz de quem é o ser humano. Corrupção também pode ser usado na raiz de quem é o ser humano. Portanto, depravação radical, corrupção radical, é o diapasão doutrinário, é a grande espinha dorsal doutrinária do que nós estamos tratando aqui essa noite. O homem é intrinsecamente mau, e na sua condição de pecador, ele está morto. Efésios, capítulo 2, verso 1 diz: Ele vos deu vida, e o itálico aqui no texto deixa o destaque, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Essa é a condição do ser humano, à luz do que os apóstolos no Novo Testamento abordam a respeito de pecado. Em segundo lugar, o pecador pratica o mal ativamente. Romanos 7, 19 e 20. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Palavras do apóstolo Paulo, dentro do contexto aqui, no texto não é uma aplicação sobre outra pessoa. Paulo está falando sobre a sua própria condição. Apóstolo Paulo, que dispensa apresentações, creio eu. O próprio Paulo admite isso. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. O pecador pratica o mal ativamente. O pecador também está escravizado, e aqui é Pedro referindo-se àqueles que andam no erro. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor, 2 Pedro 2, 19. Em último lugar, sobre esse olhar desde o Novo Testamento a respeito da condição humana no pecado, afirma que o pecador é um objeto da ira de Deus por natureza. O pecador é objeto da ira de Deus. Hebreus 10, 30 a 31. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa
é cair nas mãos do Deus vivo. E aí a gente entra num ponto que também é muito discutido, de vez em quando é trazido à tona ultimamente. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Porque é bom, né? É bonito, é mais fácil assim. Mas na verdade Deus odeia o pecador também. Quando ele diz que vai trazer a vingança, ele não vai trazer a vingança sobre o pecado, como se o pecado fosse em si um indivíduo. Ele vai trazer a vingança sobre pecadores contumazes. Deus ama pecadores arrependidos, que reconhecem a sua condição. Agora, aqueles que insistentemente andam no erro, Deus odeia. É duro esse discurso, mas ele precisa ser falado. O ponto, minha gente, é que nem todos estão dispostos mais a chamar pecado de pecado. Porque simplesmente é mais fácil assim. O antigo pregador puritano falava que até que Cristo se torne doce, é necessário que o pecado seja amargo para nós. Até que Cristo se torne doce, é necessário que o pecado seja amargo. Até que o Evangelho seja boa nova, nós precisamos ter de forma explícita a condição da má notícia, que não está do lado de fora, ela está dentro de nós. Ela retrata a nossa condição pecaminosa, intrínseca, radical, ou seja, na raiz de quem nós somos. Desde o Antigo Testamento nós entendemos 6 coisas que eu quero destacar aqui. A primeira delas é que o pecado é uma ruptura relacional. Isso começa lá no Éden. A ruptura relacional entre Adão, Eva e o Criador, entre o próprio casal original, Adão e Eva. A primeira discussão relacional, conjugal: Senhor, essa é a mulher que tu me deste. Já tem ruptura ali, causada pelo quê? Pelo pecado. O pecado é um problema social, pois ele erradica a paz. Desde os irmãos, filhos do casal original, Caim e Abel, o assassinato brutal de Caim contra o seu irmão Abel. O pecado é uma rebelião contra Deus e sua autoridade. Deus estabelecendo princípios de governança para o seu povo, e o povo querendo seguir o princípio de povos pagãos, de povos que não seguiam ao Deus vivo e verdadeiro. Quarta coisa, o pecado é uma transgressão legal, resultando em culpa que exige punição. Por isso a gente cantou aqui. O cântico, ele exige aquela marcha marcial mesmo, lenta. A condição do pecado é essa: serão punidos e devem ser, os pecados devem ser punidos. Volto a dizer, não é fácil. Seria muito mais fácil as musiquinhas alegres e saltitantes. Vou confessar a vocês, até para mim é mais fácil as musiquinhas alegres e saltitantes. Talvez não tão alegres e nem tão saltitantes, mas um pouco mais upbeat, como a gente costuma falar, uma batida um pouco mais para cima. Quando o nosso diretor musical, o Jonas, a gente trabalhou o arranjo dessa canção, eu falei para ele: cara, está muito lento. Mas depois eu pensando e analisando a letra, o que a gente estava cantando, e tolo eu que traduzi a canção, meu Deus, eu sou mesmo, tem hora que eu, só o Senhor mesmo na minha vida, e o bispo com muita paciência para me aturar, porque, cara, como eu quero acelerar uma música que bota uma verdade tão trágica, querer acelerar. Não, ela tem que ter esse tom marcial, lento, quase que fúnebre. Porque a gente precisa entender a tristeza se queremos ter a alegria da salvação. Isso é um desafio para nós aqui no Brasil, né? Cariocas, então. O pecado imputa dores emocionais, em especial a vergonha. O pecado, consequentemente, por fim, leva à morte física e espiritual. E como eu falei, embora o texto lido, a narrativa dialogal entre Natã e Davi,
culmine no perdão, as consequências do pecado acontecem, inclusive com o filho dessa traição no ventre de Batseba. A criança morre. E muitas tragédias acontecem. As consequências ficam, mas a morte definitiva, ela obteve absolvição. A condenação, ela teve absolvição, teve perdão. Pecado, e aí voltando para a visão do Novo Testamento, pecado foi abordado no Novo Testamento de várias formas, várias palavras foram usadas no texto original, apontando para pecado. Fazer algo errado, errar o alvo, que é comum, né, na consciência de muito. Pecado é errar o alvo, cruzar a linha, desobediência, impiedade, iniquidade, são sinônimos do pecado no Novo Testamento e que foram passados no texto que nós lemos aqui. Povo de Deus, minha gente, volto a dizer, fazendo menção ao antigo pregador, para que Cristo se torne doce para nós, é necessário que o pecado seja amargo. Deus é bom, mas Deus é severo. Precisamos entender que tem que haver misericórdia, mas tem que haver rigor por causa da nossa condição. Esse rigor não é seletivo, esse rigor é abrangente a toda raça humana, a toda a condição humana que é infectada por esse mal que é o pecado. O povo eleito de Deus, o Israel de Deus, que não pode ser confundido com a igreja gentia, quando a palavra de Deus, em especial no Novo Testamento, refere-se a Israel de Deus, refere-se de fato ao povo judeu. O povo judeu não escapou desse escrutínio a despeito das alianças de Deus para com ele. Em Romanos 11, 22, guardem bem essa palavra: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, misericórdia e rigor. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Isso aqui é Paulo escrevendo aos judeus convertidos que estavam na igreja de Roma, que muitas vezes achavam que tinham algum privilégio por causa da sua etnia. Por isso, a palavra de Paulo é necessária para colocar o pecador no seu lugar e levá-lo à mesma confissão que o herói caído Davi teve: pequei contra o Senhor. Vamos ler juntos só o início. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Teologicamente, isso aqui está vinculado, essas palavras de Paulo estão vinculadas à profecia de João Batista, em Mateus capítulo 3, verso 11, onde ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, Jesus, é mais poderoso do que eu, aleluia, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. E aí muito, ok, amém, glória a Deus, mas vamos lá, interpretação do texto. Ele vos batizará com o Espírito Santo, os pecadores arrependidos. E aí a gente pensa: eu quero o batismo com fogo. O batismo com fogo é a severidade de Deus, irmãos, é o castigo contra o pecado. A interpretação de texto nos leva a isso. Verso 12, Mateus 13: a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Nos arredores de Jerusalém tinha um vale que aproximadamente 150 anos antes do nascimento de Jesus tinha sido cenário de grandes e terríveis assassinatos, genocídios coletivos. Aquele vale chamado Guiena ou Guerrena, que é traduzido como inferno, ficou conhecido assim, tornou-se, cerca de 50 anos antes do nascimento de Jesus, uma espécie de lixão, que dados os corpos
em decomposição às centenas ali, amontoados com o lixo, evidentemente não o mesmo tipo de lixo que temos hoje, mas o lixo que já existia naquele tempo e naquele contexto, geravam uma reação química no solo, de modo que tinha um fogo inextinguível naquele lugar. Guerrena, aquela região, tornou-se uma figura na terra do que era o inferno, dentro daquele contexto. A palavra é citada 12 vezes por Jesus no Evangelho. A condenação existe, e Jesus vai sim vir para condenar pecadores. Isso precisa ser anunciado, minha gente. Senão, nós vamos seguir vivendo a trilha do discurso mais fácil, do discurso politicamente correto, evangelicamente correto, gospelmente correto, popularmente correto, mas biblicamente incorreto. Precisamos anunciar a palavra de Deus toda. Deus é bom, mas Deus é severo. Deus ama, mas Deus também julga. E aí muita gente até fala, né? Eu não quero ser julgado, você não pode me julgar, só Deus pode me julgar. Meu irmão, se você tivesse noção do que é isso, se as pessoas tivessem noção, só Deus pode te julgar mesmo, terrível coisa é cair nas mãos de Deus. Bondade e severidade. Na semana passada eu fiz uma leitura dentro da minha mensagem em Josué capítulo 1, de Romanos 3. Nos versos 10 e 11 desse mesmo capítulo, muito crucial para o entendimento da condição pecadora do homem, existe essa palavra aqui, vamos ler juntos. Não há justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há. Aqui nós temos 3 facetas da condição humana. Em primeiro lugar, a natureza moral, ou seja, ninguém é justo. Em segundo lugar, a mente pecaminosa, corrompida, deturpada pelo pecado. Ninguém entende. Em terceiro lugar, a vontade escravizada, a vontade cativa. Ninguém busca a Deus, não há quem busque a Deus, porque o pecado escraviza a vontade, por própria vontade o pecador não vai a Deus. Esse é um retrato da condição humana. Uma antiga confissão cristã, de 1561, diz o seguinte, sintetiza bem o que é pecado, para a gente começar a partir para a conclusão dessa mensagem. Por meio da descendência de Adão, o pecado original é estendido a toda a humanidade. Ele é uma corrupção de toda a natureza e uma doença hereditária, com a qual até mesmo crianças no ventre materno são infectadas, produzindo no homem todos os tipos de pecados, estando presente nele como uma raiz do mesmo, e portanto é tão vil e abominável aos olhos de Deus, que é suficiente para condenar toda a humanidade. Destaco aqui essa expressão, doença hereditária. O pecado é isso. Todos carregam essa doença. Todos precisam de cura para essa doença. Existe cura para essa doença. O sangue de Jesus pode trazer essa cura. Os passos, portanto, começam na confissão. Segundo Samuel 12, 13, parte A do versículo. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E essa confissão, ela teve um desdobramento. Em Salmo 51, o Salmo 51 é um cântico de arrependimento, e quando você abre a sua Bíblia, em especial a revista atualizada, a versão que utilizamos aqui na igreja, existe uma introdução, um cabeçalho, antes dos versos do Salmo, que diz assim: confissão e arrependimento ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de
haver ele possuído Batseba. O cântico é uma oração de confissão. E eu queria que nós lêssemos juntos, por favor, Salmo 51, versos 1 até o 5. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. A condição humana é essa. Talvez o versículo 5 resuma de forma sublime a condição humana. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. A doença hereditária, que a antiga confissão que eu citei faz alusão. O texto continua em 2 Samuel, capítulo 12, verso 13, parte B. Disse Natã a Davi, o profeta, a palavra do profeta, Natã, mais uma vez, do hebraico, presente, dádiva, como um presente de Deus, uma dádiva gratuita, um favor imerecido, diz a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. À luz disso, e a gente não tem uma análise cronológica de quando o Salmo 32 foi escrito, um outro cântico, mas com a iluminação dessa verdade, Davi cantou, Salmo 32, versos 1 a 5, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo ou engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. No meio de tanta dor, de tanta luta, de tanta crise intrínseca dessa doença terrível do pecado, há esperança, a absolvição da sentença, o perdão do pecado. O ministério de Jesus, de acordo com Mateus, no capítulo 4, versículo 17, depois de contender com o diabo no deserto, ele desce, e desce com essa mensagem, vamos ler juntos: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Na ótica do evangelista Mateus, São Mateus, o ministério público de Jesus segue a trilha da mesma mensagem que aquele que preparou o seu caminho, João Batista, também pregava: arrependei-vos, porque o reino está próximo. Arrependei-vos. Ou seja, se você errou o alvo, errou o caminho, volta, faça meia volta, volte-se para o teu Criador. Jesus encerra seu ministério à luz do olhar de Lucas, o evangelista,
em Mateus 24, 46 e 47, dizendo: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Isso é Jesus falando a respeito de si mesmo. E que em seu nome se pregasse o quê? Para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Remissão, uma palavra do âmbito legal, absolvição, perdão de pecados. O texto diz: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Jesus fazendo menção do Antigo Testamento, Jesus fazendo menção das promessas que haveriam de se cumprir nele, como temos abordado nessa série, e que em seu nome se pregasse, mas vejam, pregasse o quê? Que você é cabeça e não é cauda? Um texto absolutamente fora de contexto, muitas vezes. Pregasse que você é o centro do coração de Deus? É isso, né, que o menino lá fala? Não, é um menino lá, né? É melhor não saber mesmo. Vocês entenderam, a maioria entendeu. Pregadores que colocam o ser humano na condição de pecador, num edredom quentinho emocional. Esses dias, né, invernais, meio fajutos aqui, porque para mim é meio fajuto esse inverno do Rio, né? Mas esses dias do edredom quentinho, emocional, dá uma xícara de chá para o pecador, né? Bota ele na poltrona mais confortável, nina ele. Não foi isso que Jesus falou que tinha que se pregar. E tantas outras coisas que a gente poderia pontuar aqui. Eu não vou ficar fazendo bingo de heresia que é pregada no mundo gospel, pelo amor de Deus. O que foi estabelecido por Cristo para ser pregado é arrependimento para remissão de pecados. O que tem que ser pregado é isso, minha gente. Pecador tem que se arrepender. Pecador tem que ter a vida transformada. Pecador tem que ser curado de uma doença que só Jesus pode curar. Só o médico dos médicos pode curar, que é o pecado. Só Ele tem poder para isso. 2 Coríntios, a teologia de Paulo elabora isso. Capítulo 5, versículo 21, ele diz: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, referindo-se a Jesus, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus, tivéssemos toda essa injustiça, impiedade, iniquidade, desvio, consertados, reordenados por aquele que é justo, no qual não havia pecado, que não conheceu o pecado. 1 João, apóstolo amado, capítulo 1, versículos 9 e 10, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é evangelho, irmãos. Quaisquer outras coisas que são pregadas que não apontem para isso, precisam ser questionadas, sim. Se confessarmos os nossos pecados, sim, Ele é fiel. Ele não é fiel para dar carro, para dar casa, porque muitas vezes o Deus fiel é usado para isso, em óticas espúrias e nefastas, a respeito da fidelidade de Deus, colocada e atribuída a essas coisas terrenas, que, como a própria palavra diz, vão ser corroídas pela traça, pela ferrugem. Tudo isso aqui passa, meus irmãos. Ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, para a gente não ir para o inferno, para o lugar onde o fogo não apaga. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Todos nós precisamos fazer a nossa confissão de pecados. Os nossos cultos precisam ser pensados sempre nesse momento de contrição, de, sim, ser levado à tristeza, mas tristeza que produz arrependimento, tristeza, como diz a palavra de Deus, segundo Deus.
senão não tem alegria da salvação. Enquanto a gente está alegre com a vida de pecado, como eu vou ter alegria com a vida da salvação? Isso tudo, meu irmão, minha irmã, se dá, como Paulo diz na maravilhosa carta aos Efésios, capítulo 1, verso 7. Porque nele temos a redenção. Vamos ler juntos. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da graça. A palavra do Senhor, meu irmão, minha irmã, tem que mexer com a gente, tirar-nos da nossa comodidade, para que vejamos a beleza e a riqueza da graça. Sim, precisamos passar aqui pela feiura, pela monstruosidade do pecado, como foi monstruosa a ação de Davi. Precisamos confessar, precisamos reconhecer a nossa condição. Segundo Samuel 12, 13, então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. 3 realidades que a gente precisa assumir. A primeira delas começa como Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Isso diz respeito a, em primeiro lugar, assumir que sem a ajuda de Jesus, ninguém tem qualquer direito de reivindicar algo a Deus. É só através de Jesus que a gente pode se achegar a Ele, assumindo que pecamos contra Ele mesmo, pecamos contra o Senhor. Em segundo lugar, sem a ajuda de Jesus, ninguém tem qualquer compreensão verdadeira de Deus. Ninguém entende verdadeiramente a Deus. Embarcamos por vezes nas mais variadas histórias, contos e narrativas que nos são apresentados, e compramos, na maioria das vezes, o que é mais cômodo a nós, o que é mais agradável a nós. Como eu falei no início, fazendo menção do pregador galês, Dr. Lloyd Jones, como seria melhor, como eu preferiria só falar do amor de Deus e de coisas mais agradáveis. Sim, seria melhor, porque a nossa compreensão, ela se adequa àquilo que é cômodo a nós. Mas precisamos da ajuda de Jesus para ter a compreensão verdadeira de Deus, entender a bondade, mas a severidade de Deus. Como muitos cristãos antigos falavam, e talvez precisamos relembrar isso. Deus é bom, mas Deus é justo. Deus é amor, mas Deus é justiça. Terceira realidade que precisamos assumir: sem a ajuda de Jesus, ninguém busca a Deus. Sem a ajuda do próprio Senhor, se não fosse a dádiva de Deus, o profeta vindo trazer a palavra corretiva a Davi, ele ainda ia continuar em seu orgulho. Quando ele ouviu a história de Natã, como lemos do versículo 1 ao versículo 12 de 2 Samuel 12, a palavra profética o colocou no trilho. Deus foi até Davi através do profeta Natã. Hoje, Deus vem a nós através da pregação da palavra, meus irmãos. Precisamos reconhecer a ajuda de Jesus, de Ele misericordiosamente, nesse ano aceitável do Senhor, nesse tempo, permitir que pecadores preguem o Evangelho. Eu, um pecador, o principal aqui dessa casa, um mendigo, como dizia o antigo pregador inglês, um mendigo que simplesmente aponta para outros mendigos: ali está o pão para a gente se alimentar, na palavra de Deus. É isso que eu estou fazendo aqui com você essa noite. Espero que gere frutos dignos de arrependimento. Portanto, falei de 3 realidades que precisamos assumir e encerro com 3 verdades que, ao nos arrependermos, precisamos conhecer. Em primeiro lugar, a grande cura para a condição humana. Deus nos procura.
Deus vem até nós, pecador, pecadora, a começar de mim. Guarda essa boa nova para você. Deus vai até você, Deus te procura. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou. Ao se arrepender, o Senhor vem até o pecador. Não são obras de justiça, não são rituais, achando que de alguma forma podemos adquirir o direito da salvação. Não, é por causa dessa busca de Deus, essa busca incessante nesse tempo de salvar pecadores. Segunda verdade que precisamos conhecer: Deus nos dá entendimento. Também o Senhor te perdoou o teu pecado. Davi assumiu, teve entendimento da sua condição. Pequei contra o Senhor, por isso também o Senhor te perdoou o teu pecado. O nosso entendimento, à medida que nos arrependemos, ele é renovado. A gente tem um novo entendimento. E em último lugar, terceira verdade que precisamos conhecer: Deus nos faz justos. Deus nos justifica. Por isso, eu e você somos absolvidos da condenação, da sentença de morte. Natã disse a Davi: não morrerás. Ele sofreu as consequências do pecado, mas ele não teve a morte definitiva como a sua sentença. Graciosamente, pecadores hoje podem ouvir do Senhor Jesus, porque o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Pela obra de Cristo nós somos justificados. Por isso, a condenação sobre nós é erradicada. O escrito de dívida que era contra nós é anulado. Nós somos absolvidos do nosso pecado e podemos ser salvos, não levados à condição da morte eterna no inferno, mas poder ter vida eterna com o Senhor. Todo pecador que se arrepender tem acesso a isso. Que em nome de Jesus possamos desfrutar dessa dádiva para a glória dele mesmo. Quem crê dessa forma, em nome de Jesus, que o Senhor possa, portanto, operar através do seu Santo Espírito na nossa vida. Se você aqui, a palavra não é para o membro da igreja, eu vou deixar muito claro. A palavra é para o provável visitante que está entre nós. Se você não tem essa convicção de que é um pecador que precisa ter essa doença hereditária curada, não saia daqui essa noite sem procurar o pregador, ou seja, me procurar ou procurar o bispo Weber, para que oremos com você. Na nossa igreja local, não chamamos ninguém à frente, não expomos para esse tipo de oração em especial. O Espírito Santo tem que convencer, como diz a palavra de Deus, o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Se você não é membro dessa congregação e por acaso nem é membro de igreja alguma e se vê nessa condição, não saia essa noite sem entregar a sua vida em oração para que Deus faça a obra de convencimento do pecado, da justiça e do juízo. E para os irmãos e irmãs, o povo que ceou aqui essa manhã, não nos enganemos, precisamos de arrependimento todo dia, precisamos de confissão de pecados todo dia, como lemos em 1 João 1, 9 e 10. Se a gente diz que não tem pecado, a gente faz dele mentiroso. Então que a gente possa nesse momento orar, pedindo para que essa palavra fale ao nosso coração e à nossa mente ao longo dessa semana. Meditemos nisso e guardemos, se é que podemos guardar, pelo menos de tudo que foi falado, essas palavras. Disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás.